Olá, sejam bem-vindos a SS Finanças. Sou a Solange Silva e vamos começar a nossa aula. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. A função C. Então, como a gente utiliza a função C no Excel? Você vai ter várias condições ou várias horas que você vai precisar fazer esse tratamento do C. Não só na procura do PROC-V para você tratar erros, mas também para fazer outras funções, como eu vou dar de exemplo aqui. Por exemplo, quando você queira provar que vai ler uma célula e vai dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, vamos colocar a condição aqui só para a gente aprender como funciona o esquema do C. Então, igual. Se esta célula aqui, então você clica na célula que é o teste lógico. Depois você vai colocar o valor de referência ou se o que, como aqui é um texto, vou colocar o que está escrito aqui. Então, se isso aqui for igual a maçã, então quando maçã é uma palavra, o Excel ele não entende a palavra se ela não tiver escrito entre aspas. Então, se você vai escrever, se isso aqui for maçã, então tem que estar com C cedilha e o cifrão, porque no caso aqui está, entre aspas. A próxima você vai dizer se é verdadeiro. A sequência depois da primeira afirmação vai ser se é verdadeiro ou falso. O verdadeiro e falso você não precisa colocar entre aspas no Excel. Ele vai aceitar. E sempre ele vai ficar em maiúsculo, mesmo você digitando ele em minúsculo. E a segunda vai ser para se aquilo for falso. Por exemplo, se aqui tivesse escrito outra palavra, tá o resultado falso, porque foi a opção que você colocou aqui. Então, quando está escrito maçã, vai dar o retorno verdadeiro. Então, o C é verdade. Vamos fazer aqui novamente de novo, aqui para falso. Se esta célula aqui, está escrito laranja, for igual a laranja, entre aspas, então o que é para retornar? Você pode colocar aqui uma palavra, por exemplo, sim, correto, quando for isso, né? Ou, se não for isso, colocar não, também entre parênteses, porque o sim e o não, ele não entende como teste lógico. Então, no caso aqui, retornar o sim, porque realmente está escrito laranja. Quando você mudar aqui, se tiver apagado, por exemplo, nada, então vai retornar o não. Tá ok? Então, este é o modelo de como é o esquema do C. Então, a primeira é o quando é verdade aquela condição, e depois do ponto vírgula. A segunda opção é quando aquilo for falso. Então, vamos fazer aqui agora um teste. Aqui, vamos fazer essa condição do C, fazendo um cálculo, né? Então, aqui, essa célula está com 50. Então, eu quero colocar a opção aqui, se for menor que 100, né? Quero que avalie isso. Então, como que eu faço no Excel? Eu vou apagar para a gente fazer novamente. Então, você vai dizer assim, ó, se aqui, que é essa célula C12, se ela for menor, então sinal lógico de menor que 100, número também não precisa estar entre aspas, correto? Se ela for menor que 100, você quer que escreva ou faça o quê? Então, ponto vírgula, aí eu quero que fique escrito menor que 100. Ou então, eu quero que fique falso. Por exemplo. Ok? Então, quando aqui for 50, é um número menor que 100, então ele vai colocar o número, a resposta do retorno do seu C como menor que 100. Se você considerar que 100, que é igual, então já vai dar falso a condição. Que ele caiu na segunda opção.
porque a sua condição, o teste lógico, foi aqui o número que for digitado no C12 menor que 100. Tá, ok? Vamos fazer agora um outro exemplo de como a gente pode usar o C para você automatizar suas planilhas. Então, aqui no caso tem um exemplo de caneta e papel, quantidades, custo e o valor total. Então, aqui está usando a instrução C para multiplicar esse volume versus esse custo. Este volume versus esse custo, que dá esse total. Então, 2 vezes 9,76, 19,52, 3 vezes 13,42, 10,26. Então, vamos fazer aqui um exemplo de como você usa essa instrução C, né, para se multiplicar. Porque daí, no caso, se você quer que faça um tratamento naquela sua soma. Então, quando aqui não estivesse, não tem o valor de quantidade, por exemplo, vai ficar zero se você já multiplicasse direto. Ok? Ou você pode usar aqui a função C, entendeu? Para fazer a multiplicação deste campo de instrução C também aqui. Então, vamos lá. Você pega imposto sobre a venda, né? Que é o cálculo que está aqui para a gente fazer o seu intervalo de cálculo. Então, eu tenho aqui, se E33 igual a 5, que então é para calcular, tá vendo? Então, você vai calcular o F31, que é este valor, que está no F31, vezes imposto sobre a vendas, tá? Esse range aqui, que está nomeado aqui o intervalo, ó, imposto sobre venda. Isso aqui, se você vir aqui, ó, e procurar onde está o imposto sobre a venda, né? Quem vale este valor, entendeu? Foi nomeado uma célula escrita como imposto sobre a venda. Ok? Agora a instrução C com outra função junto. Você tem aqui um exemplo de um faturamento de caneta e de papel, onde tem as quantidades, o custo unitário e o valor total de cada item, somando ao total de caneta de papel, um valor de venda de R$ 29,78. Aqui nós vamos colocar a opção de sim ou não para calcular o imposto. Então, por exemplo, aqui, R$ 2,46 é o valor que está dando de imposto. Por quê? Porque nós colocamos que quando for essa célula tiver que é sim, então vai fazer o seguinte, ó, depois do ponto e vírgula, F31, que é esse valor do imposto, vezes o percentual do imposto, que aqui no caso é 8,25, que fica 0,0825. Ou então fica zero. Então, você vai colocar o não, você viu que ficou zero. Então, vamos fazer essa fórmula aqui novamente, para a gente entender como que a gente faz. Então, ó, igual. Se a célula aqui de validação, que é o teste lógico, for igual a sim, lembra que tem que colocar entre parênteses, é para fazer o que então? Quando isso for verdadeiro, né? Quando a célula tiver escrito sim, é para pegar este valor aqui, que é o F31, e multiplicar pelo valor do imposto, que no caso aqui do exemplo é 8,25. Ou então, se não for verdadeiro que ali assim, vai ser o valor zero, ok? Então, você colocou aqui a fórmula, deu 2,46. Agora, vamos fazer aqui novamente na remessa pela quantidade. Aqui está. Se o teste de validação, que é a célula E35, for igual a sim, é para somar os valores do volume, que é a quantidade, e multiplicar por 1,25. Ou então, fica zero quando aqui for não. No caso aqui está não, tá vendo? Então, vamos apagar aqui e vamos colocar a fórmula de novo. Igual, se a célula de análise for igual ao sim, é para fazer o quê? Aqui, não tem, for igual a sim, tem que ser entre aspas, né? Aí você vai colocar, você vai fazer o que quer que faça. Eu quero que faça na sequência. Eu quero que some esses volumes. Então, fecha aqui o parênteses. E depois que some isso aqui, multiplique por 1,25. Se isso daqui for verdade, vai parar até aqui a fórmula. Então, começa aqui o ponto vírgula
0 se não for sim. O teste lógico aqui está não, então deu 0. Quando for colocar sim, sim atendeu a essa condição aqui, então ele está fazendo esse cálculo, somando a coluna D28 a D29, que é aqui 5, e está multiplicando por 1,25, está dando o valor de 6,25. E aqui no total é só a soma do subtotal dos itens, dos custos dos itens, com imposto sobre as vendas e mais a remessa, que deu o total de 38,48. Tá, ok? Aqui mais abaixo no material você vai ver que tem algumas dicas personalizadas sobre valores de intervalos, de como você nomeia célula com valores ou com condições ou com alguma fórmula dentro daquele nome que você está dando para as células, que é aqui no definir nome e no gerenciador de nomes que você vai trabalhar. Então aqui embaixo tem umas dicas aqui a mais para vocês. Tá, ok? Obrigada por sua atenção, é um prazer estar com você.